Trabalho, segundo bimestre, Hematologia Geral. Anemia aplástica. Integrantes do grupo: Ana Carolina, Marina, Tamara, Thaís e Tiago. Olá! Vamos falar um pouco sobre anemia aplástica, também conhecida por aplasia medular. É caracterizada pela insuficiência da medula óssea, onde as células-tronco que se transformam em plaquetas e células sanguíneas maduras são danificadas ou suprimidas, ocorrendo a diminuição do número de hemoglobina, anemia, os leucócitos, leucopenia e plaquetas, trombocitopenia, isso na corrente sanguínea. Ela é dividida em adquirida ou congênita, grave ou moderada. A grande maioria dos casos é de anemia aplásica adquirida. A sua incidência é de em torno de 2 a 4 pessoas por 1 milhão de habitantes ao ano, sendo que ocorre em indivíduos de idades entre 10 e 25 anos e acima de 60 anos. Não há diferença entre os sexos. Na anemia aplásica congênita, a incidência é menor entre as pessoas portadoras. Ocorre geralmente em indivíduos de 2 a 5 anos e não há diferença entre os sexos. As causas da anemia plástica ocorrem pela substituição do tecido hematopoético pelo tecido adiposo, o que leva a uma lesão à célula-tronco hematopoética pluripotente, que pode diminuir em número ou até a ausência na medula óssea. Assim, raramente os pacientes nascem com aplasia de medula devido a uma doença hereditária, e mais comumente adquirem uma lesão medular a partir de uma influência externa ao longo da sua vida. As causas podem ser adquiridas ou congênitas. Entre as adquiridas, podemos citar medicamentos que causam anemia aplástica, benzeno, infecções, irradiações como quimioterapia, pode também ser associada a linfomas ou durante a gravidez. Como causas congênitas, podemos citar a anemia Fanconi, síndrome de Diamond-Blackfan ou associada à disceratose. Em 50% dos casos, a anemia aplástica possui causa idiopática, ou seja, sem causa definida. Na anemia aplástica, as hemácias, leucócitos e plaquetas são produzidas em menor quantidade, podendo ocasionar anemia, leucopenia, trombocitopenia. Por ser uma anemia, sintomas comuns são fadiga, falta de ar e palidez. A trombocitopenia pode causar equimoses, hemorragias frequentes como gengivorragia, hemorragia retiniana, sangramento nasal, fluxo menstrual abundante. E a leucopenia sujeita o paciente a diversas infecções bacterianas. Redução das hemácias resulta em anemia, provocando palidez, fraqueza, cansaço, tontura, palpitações. A redução dos leucócitos prejudica a ação do sistema imune, aumentando a tendência de infecções e febre. Já a redução das plaquetas dificulta a coagulação do sangue, aumentando o risco de sangramento, e leva ao aparecimento de equimoses, hematomas, petequias, hemorragias. Na imagem 1, é possível observar uma equimose. Na imagem 2, uma hemorragia de retina. A imagem 3 mostra bactérias que representam possíveis infecções. A 4 representa uma gengivorragia grave. Por fim, a imagem 5 pode-se observar membros inferiores com púrpura. O diagnóstico para anemia plástica tem como um exame preliminar o hemograma, que vai nos indicar qual que é a forma e a quantidade das células no sangue periférico. Ele é considerado um exame preliminar para o diagnóstico de anemia
porque ele só vai nos dar o diagnóstico da anemia, mas não é o tipo dela. Os valores de hemoglobina e quantidade de eritrócitos vão variar de acordo com o sexo da pessoa, sendo que em homens a hemoglobina ela é considerada anemia quando está menor do que 14 gramas por decilitro e quando os eritrócitos estão numa quantidade menor do que 4,5 milhões por microlitro. Já na mulher, os valores vão ser menores, com a hemoglobina sendo menor que 12 gramas por decilitro e os eritrócitos menores do que 4 milhões por microlitro para ser considerado uma anemia. Também tem a pancitopenia, que é quando está uma quantidade de hemácias, neutrófilos e plaquetas diminuídas no sangue, sendo que as hemácias têm que estar num valor abaixo de 10 gramas por decilitro, as plaquetas abaixo de 50.000 por milímetro cúbico e os neutrófilos abaixo de 1.500 por milímetro cúbico, para que seja considerado uma pancitopenia. Depois do diagnóstico de hemograma, é feito um mielograma, que é um exame da medula óssea. Esse exame ele é feito a partir de uma punção aspirativa da medula óssea, que pode ser retirada tanto do quadril quanto do externo do paciente, que vai ser retirado tanto um líquido medular quanto um fragmento do osso para biópsia. Ele vai nos ajudar a determinar a morfologia, a quantidade e o posicionamento das células germinativas sanguíneas. E pode se indicar como anemia plástica quando se há anisocitose, que são formas variadas das células no sangue ou na medula, e a presença de macrocitose, que são células muito maiores do que o normal. E também vem acompanhado de uma pancitopenia medular que pode ser moderada ou grave. É considerado uma pancitopenia medular moderada quando a medula possui apenas 30% da sua celularidade, enquanto seus valores de hemoglobina, plaquetas e neutrófilos continuam iguais à pancitopenia do sangue periférico. Já a grave, a medula possui menos de 25% da sua celularidade, com contagem de reticulócitos, que são os eritrócitos jovens, abaixo de 20.000 milímetros cúbicos, neutrófilos abaixo de 500 milímetros cúbicos e plaquetas abaixo de 20.000 milímetros cúbicos. Essa foto foi feita de um microscópio, a partir de um esfregaço sanguíneo, que nos mostra que tem células grandes, indicando macrocitose, e células de formas variadas, indicando anisocitose, que é muito comum na anemia plástica. Essa tabela nos diferencia os valores de pancitopenia e de eritropenia na anemia plástica. É possível observar que a contagem de eritrócitos, tanto na pancitopenia quanto na eritropenia, estão menores do que o valor de referência, o que nos indica que é uma quantidade inferior do que o normal de eritrócitos de hemácias. Também é possível observar que a quantidade de hemoglobina está inferior nos dois casos, e os valores de volume corpuscular médio e hemoglobina corpuscular média estão elevados justamente pela macrocitose, sendo indicado ali também que a anisocitose com presença de macrócitos está presente na pancitopenia e na eritropenia. Outra coisa que é possível de observar são os reticulócitos, que estão abaixo do valor de referência, pois a medula não está produzindo tantas células novas, justamente pela sua insuficiência. Os valores de leucócito e plaqueta estão diminuídos na pancitopenia, justamente porque a medula óssea não está produzindo quantidades suficientes de leucócitos, plaquetas e eritrócitos. E já na eritropenia, eles estão com valores normais, porque a medula só não está conseguindo produzir os eritrócitos. Os tratamentos para a anemia plásica dependem da gravidade da sua condição e da sua idade, podendo incluir a observação, transfusões de sangue, medicamentos ou transplante de medula óssea. A anemia plástica grave
na qual a contagem de células sanguíneas é extremamente baixa, é fatal e requer hospitalização imediata. Transfusões de sangue. Embora não seja uma cura para a anemia plástica, as transfusões de sangue podem controlar o sangramento e aliviar os sintomas, fornecendo células sanguíneas que a medula óssea não está produzindo. Pode ser infundidos em glóbulos vermelhos, que aumenta a contagem dos glóbulos vermelhos e ajuda a aliviar a anemia e a fadiga, ou plaquetas, que ajuda a evitar sangramentos excessivos. Embora geralmente não haja limite para o número de transfusões de sangue, podem surgir complicações com múltiplas transfusões. Os glóbulos vermelhos transfundidos contêm ferro, que podem se acumular no corpo e danificar os órgãos vitais, se uma sobrecarga de ferro não for tratada com medicamentos. Com o tempo, o corpo pode desenvolver anticorpos para células sanguíneas transfundidas, tornando-as menos eficazes no alívio dos sintomas. O uso de medicamentos imunossupressores torna essa complicação menos provável. Transplante de célula-tronco. Um transplante de célula-tronco, para reconstruir a medula óssea com células-tronco de um doador, pode ser a única opção de tratamento bem-sucedida para pessoas com AA grave. Também é o tratamento de escolha para pessoas mais jovens e com um doador compatível, na maioria das vezes um irmão. Se um doador for encontrado, a medula óssea doente é primeiro esgotada com radiação ou quimioterapia. As células-tronco saudáveis do doador são filtradas e injetadas intravenosamente na corrente sanguínea, onde migram para as cavidades da medula óssea e começam a criar novas células sanguíneas. Imunossupressão. Para pacientes que não podem se submeter a um transplante de medula óssea ou para aqueles que a anemia plástica é devida a um distúrbio autoimune, o tratamento pode envolver medicamentos que alteram ou suprimem o sistema imunológico, chamados imunossupressores. Medicamentos como ciclosporina e globulina antitimocítica suprimem a atividade das células imunológicas, que estão atacando a medula óssea. Isso ajuda a medula óssea a se recuperar e a gerar novas células sanguíneas. Esses medicamentos frequentemente são utilizados associados. Corticosteroides, como metilprednisolona, são frequentemente usados com esses medicamentos. Embora eficazes, esses medicamentos enfraquecem ainda mais o sistema imunológico, e também é possível que a anemia retorne após a interrupção do medicamento. Os estimulantes da medula óssea. Fatores estimuladores de colônias, como sargramostim, filgrastim, pegfilgrastim, epoetina alfa, eutrompobag, ajudam a estimular a medula óssea a produzir novas células sanguíneas. Os fatores de crescimento são frequentemente associados com drogas supressoras do sistema imunológico. Antibióticos e antivirais. A anemia plástica enfraquece o sistema imunológico, o que deixa mais propenso a infecções. O portador de anemia plástica deve ser orientado a consultar o médico no primeiro sinal de infecção, como a febre. O quadro infeccioso pode ser fatal. O médico pode também prescrever antibióticos ou medicamentos antivirais para profilaxia, ajudando a prevenir infecções. Outros tratamentos. A anemia plástica, causada por tratamentos de radiação e quimioterapia para câncer, geralmente melhora após a interrupção desses tratamentos. O mesmo vale para a maioria dos outros medicamentos que induzem a anemia plástica como efeito colateral. Gestantes com anemia plástica são tratadas com transfusões de sangue. Para muitas mulheres, a anemia plástica relacionada à gravidez melhora quando a gravidez termina. Se isso não acontecer, o tratamento ainda é necessário. Por hoje é só. Agradecemos a sua atenção. Obrigada.